missa de hoje cantando. Como crianças recém-nascidas, desejai o puro leite espiritual para crescerdes na salvação. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. A palavra de Deus nos convida hoje, na alegria pascal que vivemos, a experimentar a última das bem-aventuranças proclamada por Jesus ressuscitado. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Queremos pedir ao Senhor que aumente a nossa fé. A liturgia de hoje celebra também a divina misericórdia, que nos faz mergulhar no amor e no perdão que o Senhor nos traz. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Em Jesus Cristo, o justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos menos indignos de aproximarmos-nos da mesa do Senhor. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam, Rei celeste, os que foram libertados. Amém. Deus e Pai, nós vos louvamos.
Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo, na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do Atos dos Apóstolos. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor, por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizaram. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum, vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e, unidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E, cada dia, o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai
Leitura da primeira carta de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação, que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isto será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantemos. Aleluia, 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 aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei.
8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Podemos sentar. Hoje, estimados irmãos e irmãs, a liturgia da igreja, ela traz como centro a experiência da comunidade, a experiência da fé. Primeiro, o evangelista João, ele começa descrevendo um pouco o ambiente onde os discípulos estavam. Nós temos que ter claro que, como diz João aqui relatando, as portas estavam fechadas, era noite, que esses homens, eles estavam com medo. O próprio Evangelho diz isso. Estavam apavorados. Porque o que naturalmente eles pensavam? Se Jesus Cristo foi condenado à morte, se Jesus Cristo foi morto pelas autoridades judaicas, os próximos seremos nós. Então estavam amedrontados, estavam com muito medo. E é interessante que aqui o evangelista, ele traz as figuras para descrever o medo, né? À noite. É interessante que o medo, ele vem com mais intensidade sobre nós na noite. Se você escuta um barulho durante o dia, você nem dá muita bola e passa despercebido. Agora, se é noite, a gente logo perde o sono. A gente logo fica angustiado. Assim também são as preocupações. Todos os medos, quase, as preocupações que trazemos, seja da família, seja de ordem pessoal, seja do trabalho, nós deitamos e alguns dizem: olha, padre, eu não dormi, não consegui dormir. E também nesse tempo que nós estamos vivendo da pandemia, nós ficamos inquietos durante a noite pensando, né? É a cena do Evangelho. Também estamos com as portas fechadas, dentro de casa, recuados, com medo, porque não sabemos o que pode vir a acontecer. Mas o mais interessante aqui, que é neste cenário, é nesse ambiente, que o evangelista faz questão de dizer que Jesus se coloca no meio, da comunidade. E por algumas vezes ele insiste na paz.
A paz, o shalom hebraico, quer dizendo: olha, tenhais calma, não tenhais medo, ficais tranquilo, como que dizendo: acalmai o vosso coração. É isto que nosso Senhor, Ele diz aos discípulos. Ele tranquiliza com a paz o coração daqueles homens. Por isso nós podemos dizer hoje também, insistirmos nesta palavra que nosso Senhor dirige também a nós: olha, não tenhais medo, porque quando Jesus Cristo Ele assume o centro da comunidade de fé, quando Ele de fato está no meio da comunidade, todos os medos, as angústias, elas são acalmadas. Assim foi com o grupo dos discípulos, e também assim deve ser conosco. Por mais que tenhamos medo, que não sabemos o que ainda pode acontecer, por mais que o cenário onde nós estamos enfiados, metidos, seja de terror, de angústia, nós sabemos que Jesus Cristo está, sim, presente na nossa vida. Sim, está presente no meio da comunidade dos cristãos que acreditam nele. E aqui ainda traz o Evangelho que Tomé, ele não acreditou num primeiro momento na ressurreição. O próprio Evangelho, Jesus Cristo chama ele de incrédulo, porque precisou ver e tocar para que pudesse crer. Só que eu olho por outro lado com Tomé. Em primeiro lugar, quando Jesus Cristo aparece no meio dos discípulos, ele não estava. E os discípulos contam a experiência, ele não acredita. Eu entendo por esse lado Tomé. Mas como é que eu vou acreditar em alguém que está trancado dentro de casa, está cheio de medo, que era o caso dos outros discípulos, ou seja, tinham feito já a experiência do ressuscitado e ainda estavam com medo? Por isso Tomé também não acreditou. E o evangelista aqui, ele traz uma outra mensagem que é muito importante. Tomé, fora da comunidade dos discípulos, não faz a experiência. Não faz a experiência de Deus, porque está longe, está afastado da comunidade dos discípulos. E a experiência cristã, o cristianismo fora da comunidade, por mais que nós tenhamos alguma experiência de Deus, ela nunca é completa. O Papa Francisco, na sexta-feira agora, dia 17, ele chamava atenção na homilia a preocupação dele com os tempos em que nós estamos vivendo, que dizia o Papa: neste momento a fé ela viralizou. Ou seja, a preocupação do Santo Padre é que as pessoas comecem a se conformar em assistir à missa, seja pelos meios de comunicação, pelas redes sociais. E o Papa dizia: não, o cristianismo ele é comunidade. O cristianismo sem a experiência concreta da comunidade, dizia o Santo Padre, ele vira um gnosticismo, ou seja, um esoterismo. Uma experiência de Deus sem a comunidade, ela nunca pode ser completa, porque o próprio Cristo também hoje no Evangelho, ele traz tanto na primeira leitura quanto no Evangelho a experiência da comunidade, a experiência da fé vivida no grupo dos cristãos. Por isso, meus irmãos e irmãs, aqueles que dizem assim: olha, padre, eu tenho fé, eu acredito, rezo em casa, me desculpem eles, nunca será uma experiência plena. A experiência de fé sem a comunidade, ela não é plena, ela não é completa. E nós percebemos esta forte tendência no tempo que nós estamos vivendo, quando cada vez mais se prega o intimismo religioso, ou seja, uma experiência sem a comunidade.
Basta vermos os nossos cantos. Nossos cantos hoje, chamados cantos católicos, eles são muitas vezes intimistas, porque é eu e Deus. Ou seja, sai de cena o nós, a comunidade, e entra o eu. O importante é que eu faça a experiência. Isso, infelizmente, até no meio do clero, até no meio dos padres. Quando nós vemos os padres popstar, que moram em apartamentos, sem a experiência, sem a comunidade para atender. Alguns aí ganham espaço nas mídias, né? Não pela experiência de fé da comunidade, mas pela música, por outros fatores, mas não tem a comunidade. E um cristianismo sem a comunidade, ele não pode ser pleno. Por isso, meus irmãos e irmãs, que neste tempo em que estamos vivendo, que estamos por necessidade, né, longe da comunidade, afastados da comunidade, não porque nós queremos, obviamente, que nós possamos mais valorizar a comunidade, valorizar a experiência vivida aqui na igreja. E quando nós pudermos voltar a celebrar em comunidade, podemos amar a nossa comunidade mais. Não é a comunidade melhor do mundo? Claro que não. Não é uma comunidade perfeita? Não é. Porque nós também não somos perfeitos. Porque nós também estamos a caminho do reino dos céus. Que nosso Senhor e a Virgem Maria possam encher o nosso coração e que possamos relembrar de novo as palavras do Evangelho. Quem sabe nessa semana, né, durante os períodos de tensão, de medo, lembrarmos: a paz esteja convosco. Lembrar que nosso Senhor está presente em nossa vida. Que assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado e morto sepultado, desceu ao céu dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, da ressurreição da carne. na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, na escuta da palavra do Senhor, ao celebrar a misericórdia divina, apresentemos ao Pai os nossos pedidos, rezando: Senhor, escutai a nossa prece. Pela Santa Igreja, para que cada vez mais professe, propague e pratique com intensidade a misericórdia, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os bispos e presbíteros, para que vivam e testemunhem pela prática do sacramento da reconciliação, no seu mistério sacerdotal, sempre mais a misericórdia divina, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por nossas comunidades, para que na prática da caridade ao próximo, testemunhem a misericórdia do Senhor e trilhem um verdadeiro caminho de discípulos do Mestre, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que todos os cristãos se envolvam, sejam perseverantes e vivam intensamente as obras de misericórdia, espirituais e corporais, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Jesus, Mestre Divino,
que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Senhor Pai de misericórdia, ouvi e atendei as nossas súplicas. Ouvi também, ó Pai, as intenções daquelas pessoas que nos acompanham neste momento, pelos meios de comunicação. Olhai suas angústias, seus medos, e dai-lhes, Senhor, também a serenidade que vem do Senhor. Tudo isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso povo, para que, renovados pela profissão de fé e pelo batismo, consigamos a eterna felicidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário
É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo o lugar, mas, sobretudo, neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e, ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda a parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei ao Senhor a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna. Com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós o suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Jaime, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Rezemos nesta Eucaristia pelo 7º dia de Yennefer Matana Bittencourt e também pelo falecido Denis Berto e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos e filhas,
digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz que o Senhor, no Evangelho, de forma insistente, Ele deseja ao grupo dos discípulos, é a mesma paz que o Cristo deseja hoje a nós que estamos aqui na igreja, também aqueles que estão em casa. Quem sabe, como no Evangelho, com medo, trancados dentro de casa, com angústias, incertezas, que você possa nesse momento também sentir o Senhor se colocando como o centro da tua casa, da tua vida e te desejando a paz. Por isso, meus irmãos e irmãs, a paz do Cristo esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Jesus Cristo, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. Senhor,
estende a tua mão, toca o lugar dos cravos, e não sejas incrédulo, mas fiel. Aleluia. Oremos. Concedei, ó Deus onipotente, que conservemos em nossa vida o sacramento pascal que recebemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de concluirmos a Santa Missa, nós vamos rezar diante de Nossa Senhora pelas intenções pelas quais hoje nós celebramos o 7º dia da Iene Fermatana Bittencourt e também o falecido Denis Berto, que é o esposo da Cleusa lá do bairro Universal. Também rezemos pela saúde da Angelita Celi, a esposa do Velsone, que estava ruim, né? Com sintomas do coronavírus, mas não é, né? Graças a Deus. Então, agradecemos a Nossa Senhora, rezemos também pela intenção dela e também pela saúde de Ângela de Zorzi, que é a mãe da Dona Iracema, que também esteve ruim, agora está melhor. Então, rezamos também por ela na missa, na Eucaristia, e pediremos para Nossa Senhora que possa interceder por ela e também por toda a sua família. E também o aniversariante Anderson Dias, é o filho do Paulo, né? Eu imaginei que fosse, eu chutei, mas... Então, que bom, o filho do Paulo e da Angelita, né? Então, que bom, que Deus abençoe também a vida de vocês, abençoe também ele como aniversariante, deseja a ele também o meu abraço. Então colocamos diante de Nossa Senhora esses nossos irmãos rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Também colocamos diante de Nossa Senhora aquelas pessoas que estão sofrendo nos hospitais. O Papa Francisco, essa semana também, ele lembrou das mulheres grávidas que estão na incerteza, na insegurança de não saberem a que mundo está vindo os seus filhos. Então, que mundo elas estão colocando os seus filhos? O que vem pela frente? O Papa rezou na missa por essas mulheres e também nós rezamos. E aquelas pessoas enfermas, médicos, todos, né, suspensos, estão com medo, na incerteza, cirurgias. Conheço pessoas que teriam cirurgia. This internet connection isn't stable right now. Então, que Deus possa também ajudar esses nossos irmãos doentes e possam não desanimar, possam acreditar que logo tudo vai, se não voltar à normalidade, possam acreditar que o Cristo está com eles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós. rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Apenas lembrando que no próximo domingo, às 10 da manhã, teremos aqui na igreja novamente a Santa Missa, que será transmitida pelo Facebook. Também agradecendo mais uma vez a todas as pessoas que trouxeram, melhor dizendo, os alimentos aqui na igreja,
aquelas pessoas que têm nos ajudado, que têm tido misericórdia pelas famílias pobres, as famílias carentes. Agradecemos a todos vocês e também aqueles que têm nos ajudado com o dízimo. Deus abençoe a cada um de vocês, abençoe as vossas famílias e também a todos os nossos paroquianos que estão distantes. Que Deus possa fazer com que a bênção dele chegue até as vossas casas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da Virgem Maria, a qual aqui veneramos com o título de Nossa Senhora de Fátima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, uma abençoada semana. Ide em paz, permaneçam em paz em seus lares e que o Cristo sempre vos acompanhe.